Bem-vindo ao canal do Ministério Manancial de Vida. Através dele, estamos levando a vida de Jesus a todos os cantos do planeta. Assista a essa ministração, a qual desatará o poder de Deus sobre você. Mas agora vamos à palavra de Deus. A palavra que eu quero pregar esta noite, eu lhes prometi que iria trazer uma sequência de mensagens relacionadas à conexão da graça, para que você possa se libertar do espírito acusador, você possa ser livre do espírito de acusação. O que é o espírito de acusação? É o acusador. A Bíblia diz, chama ele do acusador dos nossos irmãos. E nossos irmãos o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Muita gente, ela não é feliz. Muita gente, ela vive um evangelho, um cristianismo cheio de acusações, de macelas, de problemas na mente e no coração, porque não entende a graça de Deus. E o diabo usa desse artifício e traz sempre condenação. E essa condenação te afasta da presença de Deus. Tem pessoas que não conseguem adorar ao Senhor, não conseguem entrar na presença de Deus e adorá-lo. Não conseguem, simplesmente se sentem inibidas, se sentem constrangidas, se sentem que estão em pecado, se sentem que são inaptas para curtir a presença de Deus. E isso é um erro. Então a palavra que eu lhes trago esta noite é para lhes ensinar sobre este princípio. Nós vamos começar aqui no texto de Hebreus 9, versículo de 11 ao versículo de número 15. Eu vou ler aqui, porque entre esta Bíblia e esta, embora são versões similares, tem algumas palavras que estão diferentes. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Uau! Volta lá, volta com calma. Diga comigo, havendo obtido uma eterna redenção. Olha que coisa maravilhosa. Como que é a redenção? Como que é essa redenção? Então bem alto, como é que é essa redenção? Então diga comigo, a redenção que Jesus conquistou para mim, ela é eterna. Verso 13: porque se a aspersão do sangue de bodes e touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a nossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. 15.
E por isto é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu quero mencionar duas coisas aqui e nós vamos imediatamente, versículo 13 e versículo 14, duas menções, e rapidamente nós vamos para Números capítulo 19, versículo 1 ao 22, e eu não quero que vocês deixem lá, e nós vamos ir mencionando, porque senão a leitura é muito ampla, amém? Então nós vamos, à medida que vamos ministrando, usando o texto de Números, capítulo 19, 1 a 22. Mas eu quero fazer duas menções no texto que o autor aos Hebreus faz sobre a obra redentiva de Cristo na cruz do Calvário. A primeira está no verso 14, onde diz: muito mais o sangue de Cristo pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem máculas a Deus, purificará a consciência das obras mortas. Diga comigo, muito mais. Mas diga assim, muito mais. Não, esse muito mais não está muito mais. Diga assim, muito mais. Mas muito, 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 muito mais. Mas muito mais. O diabo tem que ouvir isso. Isso é uma arma. Você tem que entender as armas de guerra da Bíblia. O diabo bate em crente porque os crentes não sabem as armas da guerra. Então vamos lá. Mas muito, 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 muito mais. Infinitamente mais. O sangue de Cristo nos purificará. Nos purificará. Nos purificará. Eu quero que você entenda que o autor sagrado, ele quer que o seu leitor, o seu alvo, compreenda o supremo valor, diga comigo, o supremo valor do sangue de Cristo. O supremo valor do sangue de Cristo é o tema dele neste texto. Ele está trazendo uma ideia aos irmãos hebreus, dizendo: se os nossos pais, nossos sacerdotes, matavam um boi e esperguiam o sangue de um boi, pegavam o sangue e o liberavam sobre o altar, e aquilo era suficiente para que os irmãos hebreus entrassem na presença de Deus, muito mais o sangue de Cristo. Se nós cremos que o sangue de um bode liberava santificação e purificação, ou o sangue de um boi, eu tenho que acreditar que muito mais o sangue de Cristo é poderoso para me purificar para sempre. Porque aquele do passado, ele era um símbolo profético da obra de Cristo na cruz. Os irmãos não entendiam isso.
que havia um sacrifício eterno, para sempre, efetuado na presença de Deus. E este sacrifício ainda vigora, ele ainda está vigente. Este sacrifício, ele ainda está na presença de Deus, palpável. Aquele sacrifício feito há 2000 anos atrás na cruz ainda grita, ainda clama, ainda opera. Sabe, eu estava conversando com o Senhor Jesus, orando exatamente sobre este assunto, e o Senhor disse assim: Victor, você não pode sentir o peso de algo que eu comprei. Eu comprei para tirar de ti. Você não pode carregar a culpa. Você não pode ficar com essa culpa te condenando, porque eu comprei. Eu comprei para poder ter o direito de arrancar de ti e trazer para mim. A culpa é o sentimento de você querer ficar, achar que você tem o direito de ficar com o fardo da condenação. Você faz algo errado e você quer se sentir no direito de se condenar, porque quando você se sente no direito de se condenar, é como se você estivesse participando da justificação. Por isso que na Idade Média, no catolicismo medieval, desenvolveu-se uma quantidade enorme de ideias, e isto vai me levar ao segundo ponto que eu quero tratar. Diga comigo: as obras mortas. E o autor aos Hebreus diz que o sangue de Cristo nos libertou das obras mortas. Então, no catolicismo medieval se desenvolveu a ideia de você participar do castigo. Algumas pessoas carregavam pedra. Eu fui pastor num bairro chamado Jardim Sabará, na cidade de Ponta Grossa. E a igreja, eu morava no fundo da igreja, e a igreja era próxima de uma igreja católica, dos padres carmelitas ou jesuítas, não estou lembrado agora. E eles são muito rigorosos quanto à vida cristã. São aqueles que usam aquelas batinas longas e aqueles capuz, etc, etc, e amarram as cordas aqui na cintura. Praticam um pietismo excessivo, um ascetismo excessivo. E comumente, quando eu passava em frente à paróquia, eu via alguns padres quebrando pedra, a martelada. Eles tinham lá uma quantidade de pedra que eles tinham exatamente para participar de punições, autopunições. Existiram vários modelos, né? Na Idade Média os monges se clausuravam, entravam em claustro. Martinho Lutero conta isso em parte da sua história. Se fechavam como castigos, se açoitavam as costas, etc, etc, etc. Por que o cristianismo chegou a esse ponto de achar que um autocastigo imposto me ajuda na redenção dos meus pecados? Preste atenção, porque aqui que está o ardil de Satanás, aqui que mora o ardil. É porque o espírito acusador
Ele quer nos inculcar que nós temos que auto-redimir, temos que fazer. Jesus morreu, mas você tem que fazer algo, que tu é muito errado. Então você não quer entrar na presença de Deus, não porque não quer entrar na presença de Deus. Você não quer entrar na presença de Deus porque não se sente apto a entrar. E não se sente apto a entrar porque algo te acusa. E volto a dizer, eu não estou dizendo que é para fazer errado. Eu estou pregando sempre no dispositivo se. Filhinho, não pequeis. Porém, se. A Bíblia diz que aquele que vive pecando deliberadamente não conheceu ao Senhor. Então não é que eu peco deliberadamente e curto a presença de Deus. A Bíblia diz primeiramente, filhinhos, não pequeis. Porém, se pecardes, não vos condeneis. Vocês têm um advogado. Eu estou falando não na condição de você viver pecando, mas na condição se. Se significa se você errou. Você não quer viver errando. Quem teme ao Senhor não quer viver pecando, porque odeia o pecado, odeia a prática do mal. Mas como somos fracos e moramos num corpo de fragilidade, podemos cometer erros. Podemos errar em qualquer âmbito da vida. E se errarmos, se cometermos erros, então aqui se aplica o ensino que eu estou lhes dando. Se há uma eventualidade, e ela pode acontecer várias vezes ao dia, você tem um advogado. E é nesta condição que eu quero pregar para você. Agora, o diabo nos coloca o fardo de que nós temos que nos autopunir, nos afastar. Eu não posso tocar a ceia, por exemplo. Eu não posso ceiar, porque eu pequei. Eu não vou ceiar porque eu cometi um pecado. Você está se autopunindo. Você não está carregando pedras, ou dando chibatadas, ou quebrando pedra, mas você está se punindo. Você está achando que o fato de cometer um ato pietista ou ascético, um ato de livrar o fardo da mente. Alguns dizem assim: eu pequei, eu vou orar. Orar nunca pode ser um castigo. Ou eu vou jejuar. Jejuar nunca pode ser um castigo. Se você disser assim: eu vou ler a Bíblia, nunca pode ser um castigo, porque a Bíblia é o pão da vida. Orar é um tempo de comunhão precioso com Deus. Jejuar não é um castigo, é um tempo de abstinência para que o espírito se libere para a fé. Então, punição é uma obra morta. Diga comigo: punição é uma obra morta. Qualquer punição. Eu não vou comer carne por 15 dias porque eu pequei. Isso não vai te ajudar. Isso poderá enganosamente aliviar a tua consciência, te trazendo um bem-estar, uma sensação de que você agora merece o presente de Deus porque fez algo sacrificial. Mas isso não vai te ajudar. Então o autor aos Hebreus, ele menciona aqui no verso 14, no verso 13, ele diz assim: portanto, se o sangue de bodes e touros, e agora,
Diga comigo: e a cinza de uma novilha, a cinza de uma novilha, vamos lá, e das cinzas de uma novilha santificavam os contaminados. Diga comigo: das cinzas de uma novilha santifica os contaminados. Eu quero lhes pregar esta noite sobre, diga comigo, a cinza da novilha vermelha e a água purificadora. Vamos para Números capítulo 19. Eu amo essa palavra. Eu amo demais esse texto. Gosto de pregar nele. Números capítulo 19. Números 19, 1 a 22. Não vamos ler todos os versículos, mas vamos meditar neles. Vamos ir meditando. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo aos filhos de Israel: que vos tragam uma novilha vermelha. Mas antes de lermos o 1, 2 e o 3, eu quero que vocês vão para o 13, não, para o 14, porque aqui vamos ter um motivo. Esta é a lei: quando o homem morrer numa tenda, todo aquele que entrar na tenda e todo aquele que nela estiver será imundo 7 dias. Verso 15. Também todo vaso aberto, sobre que não houver pano atado, será imundo. E todo aquele que no campo tocar alguém que tenha sido morto pela espada, ou outro cadáver, ou um osso de algum homem, ou uma sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois tomarão das cinzas da queima da oferta pelo pecado, e sobre ela deitarão água viva num vaso. E um homem limpo tomará hisopo e o molhará na água e espargirá sobre a tenda, sobre todos os objetos, sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tiver tocado os ossos, ou que foi morto, ou aquele que faleceu, ou a sepultura. Segue. Também o limpo ao 3º dia e ao 7º dia espargirá sobre o imundo, e ao 7º dia o purificará. E o que era imundo, diga comigo, e o que era imundo lavará suas vestes, se banhará em água, e à tarde será limpo. Então diga comigo: será limpo. Parafraseando, então diga comigo: o imundo será limpo. O imundo será limpo. Isso é poderoso demais, querido. Eu quero que você entenda algumas coisas poderosas nessa palavra. A primeira coisa que eu quero que você entenda está na realidade do caráter de Deus. Deus não brinca. E Deus é santo. Quando eu digo Deus é santo, Deus é 3 vezes santo. A Bíblia diz que Ele é santo, santo, santo. Deus é muito santo.
Deus é muito santo e Ele não tolera o pecado. Cada vez que eu leio esses textos, eu posso ter uma noção da santidade de Deus. Deus é muito santo. Conversávamos essa semana com o irmão Valmor, e eu falava sobre algumas leis que estão no livro de Números, e falava de uma sobre, olha como Deus é perfeito, sobre a cerca da tua casa. Foi precioso. Nós vivemos um episódio lá na chácara. O boi do vizinho comeu nosso milho. E sabe que segundo a Bíblia, a culpa não é do boi do vizinho, é nossa, porque não colocamos a cerca. E você sabe que segundo a Bíblia, se o boi do vizinho quebra a perna, a patinha dele na nossa terra, porque nós fizemos um buraco e o boi cruzou, nós teríamos que restituir o boi para o vizinho. Isso é poderoso. Mas o boi é do vizinho, que o vizinho cuide do boi, cuide você da sua cerca. É isso que ele quer te ensinar. Então, te responsabilizando pelo vizinho, você vai aprender a ter o quê? Vai ter o quê? Cerca. Tem outra lei em Números que é extraordinária. Eu já ensinei sobre isso. Todo soldado em Israel tinha que carregar uma lança, uma espada, um escudo, um capacete e um porrete. Então, se você lê a instrumentária do porrete, do soldado, você diz, indumentária do soldado, capacete, escudo, lança, espada e porrete. O porrete deve ser para dar na cabeça de alguém? Não, o porrete era para fazer buraco. E para que Deus queria que os soldados fizessem buraco? Ele não deixasse o cocô destampado. E olha que a Bíblia diz assim: tampa o excremento, para que quando eu visitar o arraial, não vos fulmine. Deus está dizendo, sujeira é pecado. Eu não gosto de sujeira. Tem muito crente que tinha que estudar essa passagem, né? Deus não tolera a sujeira. A sujeira ofende a Deus. Ele disse, se eu vir ao arraial e ver cocô no chão, eu vou fulminar vocês. Porque Deus é sério. Deus é muito sério, muito santo, muito demais. Não é demais, nós aqui somos de menos. O padrão de Deus é muito alto, muito alto, muito alto. Que nenhum mortal conseguiria alcançar. Por isso essa palavra, ela é poderosa. Porque o fato de você chegar perto de um morto era suficiente para pecar. O fato de você passar, você vem pelo caminho e de repente encontra um morto, a Bíblia diz que você se tornaria o quê? Imundo. Você não poderia entrar em Israel. Não poderia entrar. Passou perto de uma sepultura, não pode entrar. Para levar o Júnior em casa, fui levá-lo esses dias, passamos na porta do cemitério. Bom, nós dois já não poderíamos entrar na presença, no arraial de Deus. Nós tínhamos ter que passar por um ritual de purificação. Se você estivesse numa casa e todo mundo naquela casa tivesse um morto, todo mundo era contaminado. E se tivesse um vaso
que não tivesse tampado e amarrado, também era. Será que Deus quer ensinar com isso? Diga para o vizinho, porventura, se você se considera um vaso, seja um vaso com tampa, porque sem tampa é provável que você se contamine. Esse é o padrão de Deus. Mas pastor, o senhor vai pregar sobre a graça ou sobre o padrão de Deus? Porque já estou me sentindo meio acusado aqui. Estou me sentindo meio que não consigo encaixar na presença de Deus. Essa é a ideia. A ideia é que você entenda que nós não encaixamos na presença de Deus. Não há como nos encaixar na obra natural. Nenhum de nós aqui pode chegar a dizer: deixa comigo que eu vou me preparar e eu vou entrar lá dentro e Deus vai me aceitar, porque eu sou bom. Sabe, todo mortal que tentasse entrar na presença de Deus pela sua bondade, ele seria aniquilado quando entrasse, porque a santidade do caráter de Deus mataria qualquer um. O caráter de Deus é tão perfeito que ele aniquilaria todo pecador. É irresistível. Então Deus prepara caminhos. Por isso que essa música foi perfeita. Ele preparou um caminho pelo qual eu não poderia andar. Diga para mim, Ele me preparou um caminho pelo qual eu não poderia andar. Isso é precioso demais, querido. Deus me preparou um caminho. Então, essa mensagem é para pecados por acidente. Diga comigo, pecados por acidente. Não importa qual é o pecado, ele foi acidental. Você cometeu. Eu quero falar um pouquinho sobre as regras, porque toda regra na Bíblia, ela nos ensina algo. E o ritual da novilha vermelha nos ensina muitas coisas. Era um ritual. Se um espírita ver, vai pensar que era uma macumba, porque tinha sangue de novilho. A novilha tinha que ser vermelha. Era colorada a novilha. Podia ser azul, né? Não, vermelha. E nem fala dos colorados, tá tudo quietinho hoje, né? Ah, beleza. Ninguém me falou nada hoje. Até tinha me esquecido, agora fui lembrar. Então a primeira coisa, preste atenção, está no verso de número 2. Diz assim: perfeita e sem defeito, que não tem ainda levado jugo. Onde está isso? Vamos lá. Estou cego. Aqui, uma novilha vermelha sem defeito. Por isso que eu gosto dessa versão aqui, que não tenha mancha, sobre a qual não se tenha posto jugo. Diga comigo, perfeita, sem defeito. A novilha tinha que ser perfeita, diga comigo de novo, perfeita e sem defeito, e não tinha levado jugo. Quero que você entenda que o sacrifício, diga comigo assim, o sacrifício que Deus aceita tem que ser perfeito. Por isso que nenhuma pessoa poderia se auto-redimir
e nenhuma pessoa poderia te redimir. Por isso que Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque Cristo é perfeito. Cristo é a novilha vermelha. A novilha vermelha fala do sangue de Cristo. Este é Cristo. Sabe, há uma pergunta que todos os animais, geralmente todas as coisas serão ligados ao gênero masculino. E aqui Deus exige que seja do gênero feminino. É interessante isso. Muito interessante. Mas vamos ficar, outra hora eu lhes trago um ensinamento sobre isso, que é um pouco mais complexo. Tenho que andar um pouco mais na Bíblia e aí me gasta mais tempo. Mas lhes prometo que em algum momento eu lhes trago esse ensinamento, porque que Deus escolhe que seja do gênero feminino. Essa novilha representa a perfeição de Cristo. Sabe, quando eu começo a meditar no caráter de Cristo, eu fico emocionado, porque Deus não aceitaria nenhum outro sangue ou nenhum outro sacrifício a não ser o sacrifício do seu próprio Filho, porque Ele é perfeito. Ele é perfeito, Ele é puro. Ele é representado aqui. O animal não poderia ter nada de defeito externo, nada. Tinha que ser especial. Isso fala do caráter de Cristo, porque Cristo é especial. O sacrifício que iria entrar na presença de Deus e nos libertar, nos abrir caminho, tinha que ser o sacrifício de alguém muito santo, igual a Deus. E para ser igual a Deus, somente o próprio Deus. Por isso que Cristo é o Deus encarnado. E por isso que o diabo queria contaminá-lo com pecados, mas ele não se contaminou. Ele chegou à cruz perfeito. Ele chegou à cruz para ser o cordeiro perfeito, a novilha perfeita, o sacrifício perfeito, aquilo que iria agradar a presença de Deus. Isso é poderoso demais. A segunda coisa que eu quero que vocês vejam, e entregá-lo a Eleazar, o sacerdote, e isso é poderoso demais, e este tirará para fora do arraial, e o imolarão diante dele. Diga comigo, e ele o tirará para fora do arraial. A novilha não podia morrer no pátio, ela tinha que morrer fora. E você sabe que Cristo, Ele não morreu no templo, Ele não morreu no pátio. Cristo foi tirado fora do arraial, foi levado distante ao monte Caveira. Eu vejo a meticulosidade de Deus nessa palavra. Vocês vão tirá-lo para fora, porque ele está simbolizando o Cristo, a morte do Cordeiro perfeito. Querido, eu quero que você entre nessa palavra e possa ver o que Cristo fez por você na cruz, o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Se nós estamos aqui, se esta noite podemos tocar o pão e o vinho, não é porque temos dignidade em nós, não é porque tivemos uma semana perfeita, não é porque nos santificamos e somos bons, é porque Cristo saiu fora do arraial, subiu o monte, carregou a cruz e pagou o preço
dos nossos pecados e nos santificou e nos deu um nome e trocou conosco, nos deu a sua glória e a sua santidade, e Ele vestiu a nossa vergonha e a nossa dor. O sacerdote tinha que matar, no verso 4: e Eleazar o sacerdote tomará do sangue com o dedo, e dele esparguirá na frente da tenda da revelação 7 vezes. Isso aqui é poderoso. Pegava o sangue daquela novilha, e o simples ritual de 7 vezes espargir sangue começava, no mundo espiritual, começava a haver uma porta que se abre. À medida que o sangue era lançado, uma porta se abre, para que no dia que um pecador que um irmão passar perto de um morto e aquela água o tocar, ele possa ser livre do fardo, do pecado e do erro. 7 vezes esparguido. Por que 7 vezes e não 8? Por que 7 e não 6? Porque o número 7, ele é o número de juízo, ele é o número de conclusão, ele é o número de descanso, ele é o número de recomeço. Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou, e depois, no primeiro dia, tudo começa de novo. Isso é importante que você entenda. Quando ele veio para purificar a terra de Canaã, ele manda Josué dar 7 voltas, 7 dias, e no 7º dia 7 voltas, tocar 7 trombetas, 7 vezes as trombetas, as muralhas caíram, e ali Israel iria recomeçar. O Apocalipse tem 7 selos, 7 trombetas, 7 ais, 7 juízos de Deus acontecerão durante o 7º milênio de Deus. Por quê? Porque no 8º milênio de Deus, então haverá um recomeço. E porque tudo que acontecerá no Apocalipse virá como um recomeço. O começo de Deus. Então o número 7, ele está ligado a juízo, finalidade, recomeço, descanso. E neste caso, Jesus pegou o nosso juízo, o nosso juízo. Nós devíamos para Deus, a dívida era grande. Imagina você perguntando a Deus: quanto eu te devo? Bom, você está com 50 anos, vai precisar papel, porque a ficha corrida ela é muito longa, muito papel. E olhar aquela lista, ninguém poderia pagar. Não tem como pagar isso. Então vem Jesus e compra das mãos do Pai. Eu te compro a dívida do Victor, Pai. Com o que você me paga, Jesus? Eu te pago com meu sangue. O castigo que é do Victor, eu vou levá-lo na cruz por ele. E agora ele vai poder entrar e brincar livremente na tua sala, como alguém que nunca cometeu pecados. E eu fico com o castigo dele. Então talvez você vai dizer: Jesus, então agora eu devo para ti. Eu devia para o Pai, agora eu devo para ti. Não,
Victor, você não me deve nada, porque os teus pecados eu lancei no mar do esquecimento, e deles nunca mais me lembrarei. Diga para o seu vizinho: vizinho, fique em paz, tenha paz. Diga para o acusador: não me acuses mais, porque os meus pecados estão todos no mar do esquecimento, e deles o meu Deus nunca mais se lembrará. Vamos lá, igreja, isso é poderoso demais. Sabe por que você não irá para o inferno? Não porque você é bom, mas porque Jesus, o Santo, poderoso, o perfeito, o único que tinha poder para pagar, o único que tinha condições de pagar, pagou a dívida. Pagou a dívida. Eu não me canso de glorificar a Deus, porque Ele pagou a minha dívida. Ele pagou a tua dívida. Existe uma característica nesse sacrifício, deve estar no verso 5. Diz assim: à vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue, o excremento. Diga comigo: tudo se queimará. Aqui, lá em cima: à vista dele se queimará a novilha, tanto o couro, a carne como o sangue. A minha versão diz: tudo, diga comigo, tudo se queimará, até que vire cinza. Então toda aquela novilha, ela virava um monte de... Eu estava lendo sobre isso, acho que é o Guatemani que fala sobre isso, e ele diz assim, que as cinzas nada mais é do que a essência mais pura, mais concreta do que restou de algo grande, se reduziu àquele punhado de cinzas. A essencialidade de uma vida, no caso daquela novilha, se reduz a cinza. Então essa essencialidade do Cristo, ela se reduziu nesta palavra profética a um punhado de cinza. Mas aqui há um outro mistério. Há um outro mistério. Diga comigo no verso 6: e o sacerdote tomará pau de hisopo. Diga comigo, pau de cedro. Vê se tem aqui. E o sacerdote tomará pau de cedro e hisopo carmesim, e os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então diga comigo: pau de cedro, hisopo e carmesim. Essas coisas deveriam estar lá dentro. A pergunta é: Deus, não é suficiente que queimemos a novilha? Temos que colocar lá. O sacerdote tinha que ir lá e cortar um pau de cedro. Põe um pau de cedro ali dentro. Parecia uma receita. E agora pega algo carmesim, algo vermelho, que fale do sangue de Cristo. E agora pega hisopo e lança dentro. Bom, qual é a diferença? Eu quero que fique registrado algo.
Então você tem que perguntar à Bíblia: meu Deus, o que significa esse sopo, esse carmesim? O que significa esse pau de cedro? Tem que haver alguma revelação, tem que haver alguma linguagem ali. Deus está falando algo. Então vá para 1 de Reis, capítulo 4, versículo de número 33. Deixa que eu vou, porque está demorando. Achamos? Boa. É a Duda que está ali, né? Aqui está falando da vida de Salomão. Dissertou a respeito das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o hisopo que brota da parede. Pronto. Diga comigo: do cedro ao hisopo, do hisopo ao cedro, do cedro ao hisopo. Pronto, pode voltar para números. Pastor, o que quer dizer isso? Olhe para mim, tudo. Isso é uma figura de linguagem. O escritor sagrado, para dizer que Salomão escreveu tudo sobre árvores e plantas, ele disse: escreveu do cedro, é como dizer de cabo a rabo. Tem uma linguagem figurada em desenho que diz assim: o cara desenha de rabo de capeta a asa de anjo. Ou seja, desenha tudo. Então, o que o Senhor está querendo falar aqui em Números 19? Do cedro ao hisopo. Diga comigo. É importante. Diga tudo. O Senhor colocou dentro dessa palavra uma figura de linguagem para nos ensinar algo. Que a obra redentora de Cristo, não entendeu? Que a obra redentora de Cristo, ela não é parcial e nem superficial. Ela opera em tudo. Então diga comigo: a purificação de Cristo na minha vida me purifica de tudo e qualquer pecado. Tudo e qualquer pecado. Não há pecado do qual Ele não possa te purificar. O diabo pode dizer: mas aquele, diga comigo, tudo. Mas aquele outro, diga comigo, tudo. Deus mandou colocar lá, põe lá. Quando essa água purificar, ela vai purificar tudo. Se aplicar a água, está perdoado tudo. Isso não é poderoso, querido? Já vamos terminar. Acho lindo. Diga comigo: 3 e 7. O camarada tinha que tomar um banho ao 3º dia e ao 7º dia, para ficar limpo. Nem ao 3º e nem ao 7º. Tinha que ser meticulosamente ao 3º e ao 7º, para ficar limpo. 7 dias. 7 dias de purificação para ficar limpo. Isso fala do juízo de Deus, do descanso de Deus, como já falamos. Mas o número 3 fala do resgate. O número 3 é o número redentivo de Deus, que opera e que trabalha no ato redentivo do teu Criador, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso fala que os 3 estavam envolvidos na obra da salvação, de tal maneira
Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, diga assim comigo: Deus me amou na eternidade, e porque me amou, deu o seu Filho, e o Filho, por amor ao Pai, morreu por mim. E a palavra de Deus diz em Hebreus que Ele se entregou pelo Espírito eterno. Então diga comigo assim: Deus, na sua plenitude, na sua trindade, na sua triunidade, Ele se entregou por mim. Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão involucrados na obra redentiva de amor por um pecador. Isso é poderoso demais. Dê uma salva de palmas a Jesus. E no verso 11: ao terceiro dia, ao sétimo dia, se purificará com esta água. Diga comigo: e será limpo. E será, aqui está diferente. E ao sétimo dia se tornará limpo. Diga comigo: se tornará limpo. Se você aplica o sangue, se você aplica este sacrifício, você se torna limpo. Qualquer irmão que passasse perto de um morto, quando chegasse no arraial, e outro irmão que estivesse limpo lhe aplicasse a água, automaticamente ele estava. Se ele entrasse sem a purificação, ele era condenado por Deus e extirpado de Israel. Mas se ele tivesse a água, automaticamente ele se tornava limpo. Isso é poderoso demais. E eu quero concluir com dois textos. Vai a João, 1 de João, capítulo 2. É aqui que eu vou concluir. E depois vamos cear. E eu creio que essa ceia não será igual. Diga: que poderoso é meu Deus. Deus, quantas dívidas eu tenho contigo. Dívidas de amor, dívidas de gratidão, porque Ele não nos cobra nada. Aleluias. 1 de João, 2 versículos, 3 na realidade. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Amém? Se todavia alguém pecar, lembra que eu disse para vocês, nós estamos pegando o Sé. Meu filhinho, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo. Pelos do mundo. O mundo inteiro poderia usufruir desse benefício, sim ou não? Isso é poderoso, querido. O mundo inteiro poderia usufruir desses benefícios, amém? Agora, um bêbado caído na praça, se ele entendesse essa verdade, ele poderia se levantar e tomar ceia, e seria aceito na presença de Deus. Sabe por quê? Porque se ele entender no coração e se arrepender e abraçar essa palavra, ele se torna limpo, porque o sangue de Cristo, por isso que João diz: os nossos e os do mundo, todo e qualquer homem ou mulher que entender essa verdade, se arrepender e dizer: Senhor, eu quero, me santifica, ele ficaria automaticamente aceito e santificado por Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Você entende isso? Capítulo 1, versículo 1. Versículo 7.
Se por andar andamos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu gostaria que você entendesse que no original, esse nos purifica, ele não está em tempo verbal presente, passado ou futuro. Ele está no original grego, no gerúndio, e é um ato contínuo. Diga comigo: Jesus nos purifica continuamente. Não é Ele me purificou, não é Ele me purifica, e também não é Ele me purificará. Diga comigo: Ele está me purificando. Ele está me purificando agora, 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 agora. Sempre é agora, sempre é agora. Ele não vai me purificar mais tarde, e Ele não me purificou ontem. Ele está me purificando. Sheba, Caria, Sohama. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos adorá-lo, querido. Vamos.